abre o sarau, seguido de Francisco Fanhais, com agrado geral. Voltando depois José Afonso para interpretar uma canção à memória da camponesa alentejana Catarina Eufémia. A terminar, em uníssono, toda a assistência entoa Grândola Vila Morena. Um espetáculo do povo para o povo, comenta o Rogério Severino, onde se gritou fim à guerra, abaixo do capitalismo, etc, etc. Portanto, o canto livre, e depois outros se seguiram, foi um dos momentos, digamos, da ação concreta do Zeca Afonso aqui na cidade, que ficaram registados na imprensa da época e que realmente foram bastante significativos até no decorrer da Revolução. Depois, ele saltava para outro momento em que nos aparece também a figura do Zeca Afonso na imprensa local, que é a questão do 7 de Março. Aqui provavelmente não vou ter que explicar o que é o 7 de Março, não é? Talvez... estão ali talvez duas pessoas que não sei se estão informados sobre o que aconteceu em 7 de Março, portanto havia um comício do PPD em Setúbal, esse comício teve contestação à esquerda e a partir daí houve uma situação em que a PSP defendeu o comício do PPD, a PSP disparou da sua janela sobre o povo, houve um morto, mais de 20 feridos, não é? E digamos que essa situação é retratada aqui, não é? Que é retratada aqui e aqui eu posso dar um bocadinho de testemunho pessoal. Foi talvez a primeira noite que eu cheguei a horas impróprias a casa, não é? Ou seja, com os 14 aninhos, a primeira noite em que eu cheguei a horas impróprias a casa, que estive a acompanhar os acontecimentos e tenho a memória distinta exatamente do Zeca Afonso, de certa forma, a esclarecer as pessoas junto ali à esquadra, depois da esquadra terem aparecido os militares e tenho essa memória. Na tal noite que depois me custou assim um raspanete em casa, não é? Exatamente da presença de Zeca Afonso. Depois vocês aqui no jornal têm, na conferência de imprensa que houve a seguir, aqui têm o Zeca Afonso ali, nesta figura e nesta. Não sei se estou a apontar bem. Aqui e aqui. Portanto, aqui as pessoas descrevem à imprensa não só local, mas nacional, os acontecimentos, portanto, e vê-se aqui a presença de Zeca Afonso entre a assistência e depois, obviamente, vai ser esta situação que vai originar uma das canções mais conhecidas de Zeca Afonso em termos daquelas canções de intervenção imediata, não é? Portanto, ou seja, foi na cidade do Sado, não é? Portanto, aquela canção que é um exemplo típico de uma canção que intervém sobre um acontecimento e que é feita para aquele momento, mas e que hoje transmite um testemunho histórico sobre o momento. E, portanto, digamos que digamos para abreviar, a figura de Zeca Afonso entrelaça-se com o desenvolver da Revolução e em Setúbal, digamos que há um momento em termos nacionais, talvez, um momento em que se afirma mais aquilo que na altura se chamou o poder popular, não é? Ou seja, a cidade, olha, fazendo uma comparação histórica, tal como aconteceu após o 5 de outubro, com a movimentação que, sobretudo, os movimentos anarcossindicalistas vão levar a que Setúbal, em termos nacionais, tenha seja o líder da movimentação operária. Isso volta a acontecer após 74. Digamos que esta cidade protagoniza muito essa opção de uma revolução
feita pelo povo, chamado poder popular, através, sobretudo, da ação das comissões de moradores e de trabalhadores. Tenho aqui alguns exemplos de ações de comissões de moradores, por exemplo, da Comissão de Moradores do bairro Alves da Silva, que ocupa uma casa para um centro cultural, da Comissão de Moradores do bairro Salgado, que ocupa uma casa para uma creche. A mesma coisa no bairro Humberto Delgado, em que são os moradores que avançam para arranjar o espaço e humanizar um bocadinho aquele espaço que estava degradado. E muitos outros exemplos poderíamos trazer aqui. E também, por outro lado, a ação das comissões de trabalhadores nas fábricas. Aqui têm, só a título de exemplo, por exemplo, aqui as conservas unitas, em que os trabalhadores, como aqui se diz, trabalhadores que só conseguiram receber o seu justo salário depois do saneamento do patrão. Conservas unitas, a fome no estômago, mas a revolução na cabeça, titula o setubalense. Ainda sobre lutas laborais, no conceito de Setúbal, a questão da reforma agrária na Gâmbia, a Cooperativa Agrícola 1º de Maio na Gâmbia, portanto, a ocupação de terras e a constituição de uma cooperativa no conceito de Setúbal. A mesma coisa na Movalto, quando os trabalhadores, tomando conta da empresa, mudam a produção de automóveis para frigoríficos. E, portanto, é este movimento, este poder popular, como muito bem se chamou na altura, que caracterizam a história de Setúbal no pós-25 de Abril e que vai levar a que as pessoas pensem numa alternativa, pensem nas movimentações sociais como uma alternativa de poder e vai, inclusive, constituir-se em Setúbal o Comitê de Luta. O Comitê de Luta, agrupando comissões de trabalhadores, de moradores, assume-se como um verdadeiro poder alternativo, poder alternativo quer à autarquia, enfim, que já estaria instalada na altura, mas, portanto, um poder alternativo, eventualmente federado com outros idênticos a nível nacional. E, portanto, há neste Comitê de Luta exatamente a consagração dessa maneira de encarar a evolução do regime que seria totalmente oposta àquela que veio a ser consagrada. E, portanto, este Comitê de Luta, neste jornal que é de 10 de outubro de 75, portanto aproximava-se o 25 de novembro, aqui vocês têm um famoso número do Setubalense. A história do Setubalense também é outra história que merece ser contada, ou seja, a luta que os próprios trabalhadores do Setubalense fazem no sentido de controlar o jornal, e este número do Setubalense, que é da responsabilidade dos trabalhadores, portanto, os trabalhadores ocuparam o jornal e, enfim, sai o nome do diretor que aparecia e proprietário, Carlos Bordal Pinheiro, e há um conjunto de trabalhadores que se responsabilizam por este número, em que vocês têm armas aos trabalhadores, têm uma entrevista com os paraquedistas, portanto, este número é de 23 de novembro, portanto, poucos dias, 2 dias antes, portanto, há uma entrevista com os paraquedistas que estão já no processo de ruptura que vai levar ao 25 de novembro, não é? E, portanto, o jornal aqui assume exatamente em Setúbal esta situação. Obviamente que com o 25 de novembro a situação vai mudar radicalmente.
até ao nível da própria imprensa local, com o aparecimento do Nova Vida, em que, portanto, o setubalense é ocupado